Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, atendendo a pedido dos inscritos, eu vou falar sobre o PHP MyAdmin, para que serve essa ferramenta de acesso ao banco de dados, é um cliente de banco de dados, e quais são os benefícios dessa ferramenta e como utilizar principalmente. O foco desse vídeo aqui, ele será para quem utiliza o WordPress, já que é a temática desse canal, e portanto a gente vai colocar sempre nessa perspectiva. Então, se você é um desenvolvedor e está trabalhando com PHP MyAdmin, você tem uma aplicação, talvez esse vídeo não seja o ideal para você, mas você vai conseguir tirar alguns proveitos dentro desse vídeo aqui. Então, eu vou falar hoje sobre o PHP MyAdmin, como é que você faz o acesso. Antes de falar sobre o PHP MyAdmin, deixa eu te dar algumas explicações sobre o que é essa ferramenta. Ela é uma interface para o banco de dados. Ela não é exatamente o banco de dados, mas ela é uma interface. Então, com o qual você consegue trabalhar com administração dentro dessa ferramenta. Então, você vai ter acesso ao seu banco de dados, vai conseguir ver as tabelas, os registros, trigger e tudo mais que tenha dentro dos objetos ali dentro do seu banco de dados. Um detalhe importante, apenas a título de curiosidade, existem outras ferramentas com qual você consegue ter interface para o MySQL, do banco utilizado no WordPress. Lá dentro do nosso treinamento completo, o WP Samurai, eu te explico o PHP MyAdmin, isso no módulo de administração, então a gente vai olhar passo a passo como é que ele funciona e executar alguns comandos ali, a título de exemplo. Lá no nosso módulo de conceitos fundamentais, eu te explico o que é banco de dados, tabelas, registros, SQL principalmente. Então a gente dá uma visão geral. E lá no nosso módulo de migração de sites, que é um módulo novo do nosso curso, que também foi criado a partir do pedido de alunos. E lá dentro desse módulo você encontra como utilizar o PHP MyAdmin para fazer migração de sites e também te apresento um outro cliente de administração do nosso banco MySQL. Então dessa forma você tem mais flexibilidade para poder trabalhar na administração do seu banco de dados. Então eu vou te explicar aqui como é que funciona. Eu estou logado aqui no cPanel da minha hospedagem. Caso você precise de uma hospedagem, eu estou deixando o link da hospedagem que eu utilizo nos comentários fixados aqui dentro desse vídeo. E eu vou utilizar aqui o PHP MyAdmin. Caso você não tenha o PHP MyAdmin ou o cPanel da sua hospedagem, aí é um outro método que a gente pode utilizar, mas você também pode baixar o PHP MyAdmin e instalar na sua máquina ou um outro cliente de MySQL. Então você pode trabalhar dessa forma. Se essa é a sua dúvida, deixe nos comentários. Dependendo da quantidade de comentários relacionados a isso, eu crio um vídeo exclusivo sobre como você pode conectar com bancos de dados sem usar o cPanel e sem usar o PHP MyAdmin. Então é o seguinte, a gente vai conectar aqui, eu estou acessando o cPanel, eu já estou logado na hospedagem. É necessário dizer, se você não tem acesso ao cPanel e a sua hospedagem te dá esse benefício, te dá essa ferramenta, você pode pedir ao suporte da sua hospedagem para te enviar o usuário e senha do seu cPanel. Eu estou aqui na aba de banco de dados e eu vou clicar aqui no PHP MyAdmin. Como eu estou logado no cPanel, ele vai fazer o seguinte, ele vai utilizar o usuário que ele tem para conseguir acessar o PHP MyAdmin. Então não tem necessidade nesse momento de colocar o meu usuário e senha. Aí você me pergunta, Rodrigo, eu não tenho, ele não está logando automaticamente ou eu fiz uma instalação do PHP por fora. Então, o que eu te aconselho nesse caso? Se você não tem o usuário e senha do PHP MyAdmin e o seu cPanel não se conecta automaticamente, ou qualquer outro cenário que você não tem usuário e senha, a dica que eu te dou é que você olhe lá o teu wp-config. Lá você vai ter acesso ao usuário, no mínimo o usuário que o seu WordPress utiliza. Então você pode utilizar dessa forma. Eu estou deixando no card aqui na tela. Caso você tenha dificuldade em acessar o seu wp-config, eu estou deixando esse card para que você possa olhar e visualizar esse vídeo. Então você vai aprender dessa forma também. Então aqui eu tenho a nossa interface do banco de dados. Vou fazer uma breve introdução aqui para você. Aqui no nosso lado direito eu tenho as informações do nosso servidor, ele fala sobre a versão do PHP que está instalada, o tipo do servidor, que é o MySQL, a conexão, se ele está usando SSL ou não, que é o famoso HTTPS.
E aqui outras configurações que podem ser importantes para o administrador do banco de dados. E aqui eu tenho algumas opções. Eu consigo rodar SQL aqui a partir da nossa base de dados. Então, se você tiver alguma instrução SQL, tanto instrução de consulta quanto instrução de alteração, você pode adicionar aqui nessa ferramenta e clicar em Go, que ele vai tentar executar essa sua instrução. Aqui eu tenho o status do nosso banco de dados, eu tenho a opção de exportar todos os bancos que eu tenho aqui. Eu consigo também fazer a importação desses bancos e eu tenho algumas outras configurações e variáveis aqui dentro do nosso banco de dados. No nosso lado esquerdo eu tenho todos os bancos instalados dentro dessa base. Eu tenho o Information Schema, que é um banco de metadados, são informações que estão aqui dentro desse banco, que persistem, né, que gravam as informações gerais da nossa base de dados. E eu tenho aqui o banco do WordPress, que é o banco que interessa para a gente. Então eu vou expandir clicando aqui na nossa lateral, e aqui eu tenho todas as tabelas do nosso banco de dados. Então eu vou pegar aqui uma dessas tabelas. Você também tem um controle de aumentar ou diminuir o campo de tabelas e bancos de dados aqui na nossa esquerda, e eu vou utilizar uma dessas tabelas aqui. Então essa aqui é a tabela do nosso WP Users, né, que é a tabela responsável por você conseguir persistir os dados de login dos seus usuários. Então aqui eu tenho o e-mail cadastrado, eu tenho o nome do usuário, aqui eu tenho uma senha criada em hash. Então tudo isso que eu estou te explicando eu falo lá dentro do WP Samurai. A gente começa a olhar os registros dentro do nosso banco de dados. Então a gente tem total controle dessa ferramenta. No entanto, você tem a opção de editar esse registro. Então aqui eu consigo editar, aqui eu tenho tipo de dado, eu tenho se ele é um begin, se é um varchar, eu tenho a nossa senha hasheada aqui. Então se você quiser trocar essa senha, eu também tenho um vídeo que eu vou deixar no card aqui para você conseguir trocar a senha do WordPress. Então você consegue fazer manipulações a nível de registro. Preste atenção no que eu estou te dizendo, você não precisa utilizar a interface do WordPress e o teu WP Admin para fazer algumas alterações aqui do registro do WordPress. Então você tem muitas possibilidades aqui, ou quando você não tem o WP Admin ativo, ou quando você quer fazer alguma alteração rápida sem precisar ficar trocando via interface do WordPress. Então eu estou te dando aqui muitas ferramentas para que você consiga trabalhar. Então feito isso eu posso alterar ou simplesmente descartar essa alteração. Então eu vou acessar mais uma tabela aqui, que é o WP Posts. Aqui eu tenho todos os posts do nosso blog, incluindo o conteúdo, o título, se ele está publicado ou não. Então é uma maneira bastante simples de você conseguir visualizar de uma forma generalizada aqui a sua ferramenta. Então todos os controles que você tem, você consegue encontrar a partir do banco de dados. Então esses conceitos de banco de dados, registros, tabelas, prefixo, a gente fala amplamente dentro do WP Samurai. Então, caso você queira conhecer um pouco mais sobre o WordPress, sobre essa parte do banco de dados aliada à construção de conteúdo com o WordPress, eu te aconselho que você visite lá a nossa grade de conteúdo do curso. E caso você queira um conhecimento acima da média do WordPress, você pode acessar o nosso treinamento completo. Então é basicamente isso que eu queria te mostrar, essa introdução ao PHP MyAdmin. Se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que eu vou ter o prazer de te responder. Eu vou encerrar o vídeo por aqui, um grande abraço e te encontro no nosso próximo vídeo. Até lá!